Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café, Ciência e Fé. Será o caso Galileu o exemplo perfeito do confronto entre a fé e a ciência? Ou será que há algo mais nesta história? É precisamente para abordar esta questão que estamos a fazer esta minissérie sobre o caso Galileu. Hoje, na terceira parte, vamos finalmente começar a ver a vida do Galileu, como é que começou a sua carreira científica e até onde é que isto o levou. Relembro que estamos a continuar a série do caso Galileu e que se ainda não viram as primeiras duas partes em que fazemos a contextualização científica deste caso, recomendamos imensamente que vejam. Além disso, se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Tudo isto são maneiras de nos ajudarem a continuar este podcast. Mas passamos já à terceira parte do caso Galileu. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café, Ciência e Fé. Estamos de volta com a nossa série do caso Galileu. Vamos para a terceira parte. Na primeira e na segunda parte, no fundo, acabámos por ver o contexto científico deste caso, não é? Tivemos a ver o que é que as pessoas acreditavam no tempo de Galileu, porque é que o acreditavam. Fizemos uma revisão da física aristotélica e do modelo ptolomaico para a cosmologia. E agora vamos entrar finalmente na vida do Galileu, vamos perceber o que é que levou o caso Galileu a desenrolar-se como se desenrolou e como é que ele se desenrolou de facto, não é? Portanto, há aqui muita coisa que vamos ver, que são detalhes que não são normalmente falados. E pronto, hoje vamos finalmente chegar a esta parte da história. Eu sou o Gonçalo Andrade e hoje aqui comigo tenho o Bernardo Mota, como costume. Olá Bernardo. Gonçalo, como habitual, cá estou. Tudo bem? Então, hoje vamos finalmente entrar na vida do Galileu, depois das primeiras duas partes desta nossa minissérie. Pronto, não é assim tão mini. Será mais uma saga, não é? Vamos ter vários episódios aqui. Mas sim, hoje, como dizia bem, finalmente vamos começar a falar sobre o Galileu, não é? Sobre o tema desta saga de múltiplos episódios. Então, mas, aqui o que nós vimos, no fundo, nos últimos dois episódios, foi que o caso Galileu tem muito mais que se lhe diga do que a parte científica, não é? Muito mais. E há aqui... Além da parte científica, temos aqui política, temos aqui intriga, temos aqui... As artes, também. Temos política da corte, não é? Religião, certamente. Religião católica, certamente bastante. Sim, e protestante. Portanto, não sei, não sei se queres começar aqui por fazer uma pequena introdução. Sim, eu acho que é interessante perceber, não é? Onde é que o Galileu nasce, não é? Não só... o que era a Península Itálica na altura em que Galileu nasce, a sua organização e a sua divisão política, vamos falar um bocadinho sobre isso, e depois perceber também em que família nasceu Galileu, quem era o seu pai, quem era a sua mãe, e como foram os seus primeiros anos, o seu percurso de formação, os seus primeiros estudos, o seu percurso de formação académico. Vamos começar aqui por olhar para o mapa da Península Itálica no século XVI, século XVII. Claro que só nós estamos aqui a olhar, não é? Porque nós temos aqui uma situação, nós podemos partilhar vamos, se calhar, pomos um link para o mapa podemos partilhar o mapa nas notas. Mas temos aqui uma situação, é que nós hoje, quando pensamos em Itália, pensamos na Península Itálica, não é? Como uma bota, e pensamos num território único. Certo. Que está todo junto e no fundo, tem uma unidade política com as suas divisões internas, é certo, mas no fundo que é um único país. Mas nem sempre foi assim, não é? A Itália, enquanto país, é uma coisa relativamente... Sim, século XIX. Recente, século não é? XIX, sim, exatamente. Nós aqui temos... não era assim que... À nossa frente no mapa temos entidades políticas tão distintas como o Reino de Nápoles, o Ducado de Saboia, a República de Génova, o Ducado de Milão, a República de Veneza, muito importante,
a República de Siena, a República de Florença. No fundo temos um país que está repartido numa série de poderes políticos bastante autónomos, bastante independentes. Temos naturalmente os Estados Pontifícios. Os Estados Pontifícios ocupam nesta altura aí 20% da Península Itálica em termos de área, e a capital dos Estados Pontifícios naturalmente é Roma. O poder político dos Estados Pontifícios é o Santo Padre, é o Papa, que é ao mesmo tempo chefe da Igreja Católica e o monarca dos Estados Pontifícios. E no que diz respeito aqui ao Galileu, vale a pena destacar 4 centros de poder político que vão ser muito importantes para o nosso herói, para o herói da nossa saga, para o Galileu. Naturalmente, antes de mais nada, o Grão-Ducado da Toscânia, cuja capital é Florença. O Grão-Ducado da Toscânia tem uma existência entre 1569 e 1849 e Galileu nasce como um cidadão da Toscânia, nasce em Pisa. Naturalmente, portanto, sendo a sua pátria, o Grão-Ducado da Toscânia vai representar um papel importantíssimo em toda esta história. Naturalmente, também os Estados Pontifícios, dada a importância não só de Roma para Galileu, sendo um católico, mas sobretudo a importância do papado para toda esta história. E vale também a pena destacar ainda a República de Veneza. O primeiro grande mecenas de Galileu vai ser o Doge de Veneza, e a capital da República de Veneza era Pádua. E talvez os nossos ouvintes terão presente que em Veneza era uma república aristocrática em que o poder era ditado por uma votação, não era bem uma democracia, porque na verdade estas eleições eram feitas entre a aristocracia veneziana e por isso tudo isto eram poderes políticos autónomos. Todos estes estados ou centros de autonomia política eram católicos, naturalmente, todos eles eram, e havia uma relação de vassalagem espiritual, digamos assim, face aos Estados Pontifícios, face ao Papa, mas a independência política era manifesta. E vamos começar aqui por falar nas origens do Galileu Galilei. Ele nasce, como dissemos, em Pisa, em 1564, e o pai do Galileu, de seu nome Vincenzo Galilei, era um senhor que pertencia a uma família que na altura não tinha muitas posses, uma família relativamente modesta, mas a família Galilei tinha nome, tinha um passado respeitável. Era uma família da burguesia florentina, da burguesia de Florença, e por isso o Galileu, pelo lado do seu pai, não era um Zé Ninguém, era alguém que realmente vinha de uma família que, embora já tivesse tido melhores dias, tinha um nome muito respeitável. A mãe de Galileu, seu nome Giulia Amanati, era uma senhora cuja família tinha mais posses do que o pai de Galileu. É uma senhora originária de Pistoia, de Pescia. Por isso o Galileu podemos dizer, nasce numa burguesia em que, havendo um nome de família para preservar, não era assim tão fácil como isso se ingrar na vida. O Galileu era o mais velho de 7, julgo eu, e a responsabilidade, não é, numa criança nessa situação é seguir os estudos e procurar uma forma de sustento. E o pai do Galileu vai colocar o seu filho numa carreira, pensa ele, de medicina. Naturalmente, como podemos imaginar, a formação em medicina era uma maneira, para quem podia pagar os estudos aos filhos, não é, que é o caso da família Galilei, era uma maneira de conseguir chegar a uma profissão bem remunerada. E esta é a carreira que o pai do Galileu escolheu para o filho, mas como vamos ver, o desfecho vai ser bastante diferente. Não é? Nós não vamos ter o Galileu médico, vamos ter um dos maiores cientistas da história da Europa, da história do mundo. Vai estar envolvido com os Medici, mas não vai ser médico. Exatamente. Mas estou aqui a reparar uma certa tendência que falámos no episódio passado do Copérnico, que também passou pela medicina e depois... Pois, na altura, as pessoas doutoravam-se em Direito ou em Medicina, e se fossem para a carreira eclesiástica, doutoravam-se em Teologia. Eram os grandes
vinha desde a Idade Média, não é? Os 3 grandes doutoramentos, não é? E por isso, se a criança tivesse um pendor para os números, não é? Para os temas mais naturais, não é? E mais qualitativos, não é? Seria normal seguir uma carreira de medicina, porque seria sempre bem remunerada, não é? Não faltariam doentes, não é? Assim é hoje, assim era no século XVII. E 16, aliás, estamos no final do século XVI ainda. E então, esta criança faz os seus estudos, a sua universidade, a primeira universidade é Pisa. Galileu começa desde cedo a demonstrar um grande interesse pelos temas matemáticos e científicos, sobretudo físicos. A primeira vez que Galileu vai a Roma que vai ser uma cidade tão importante para toda a história de Galileu, para toda a sua vida e para o caso de Galileu, a primeira vez que ele vai ao epicentro do mundo católico é em 1587. E é neste ano, nesta primeira viagem, que o Galileu tem um encontro breve com o maior matemático do século XVI e do virar para o século XVII. O matemático é o jesuíta Cristóvão Clávio, uma das grandes cabeças da ciência nesta época, e como vamos ver daqui a pouco, um jesuíta importantíssimo para a história da matemática e para a história da ciência. E o Galileu, naturalmente querendo subir na carreira e subir na sociedade, procura um cargo de professor. Já tinha conhecimentos suficientes para se poder candidatar a um cargo de professor de matemática. Ele quer ir para Siena, para a Universidade de Siena, mas não consegue, provavelmente porque havia mais candidatos, imaginamos nós, não é? Outros candidatos com melhores currículos. Eu já não me recordo bem dos detalhes, mas lembro-me de ter lido isso alguns, que havia vários candidatos, alguns com maior peso social, digamos assim. E o Galileu vai ter aqui... Também tem importância. Nesta época tem toda a importância, não é? E antes que nos esqueçamos, não é? Ao longo desta parte 3 do caso Galileu, vão ouvir-nos muitas vezes falar sobre o Galileu cortesão, porque o Galileu era, sem dúvida nenhuma, um homem de ciência, não é? Um cientista, um matemático, que trabalhou em várias áreas da ciência, mas era um cientista, ou um sábio cortesão, ou seja, uma pessoa que se movimentava não na corte, mas nas várias cortes. Movimentava-se nas várias cortes, quer civis, quer eclesiásticas, não é? Enquanto procurava mecenas, patronos, pessoas que o protegessem e que o subsidiassem. Naturalmente, a carreira do Galileu vai depender muito do que se chama estruturas do mecenato. Para a história da ciência, esta época histórica é marcada pela importância do mecenato. E quem tinha mecenas... Sim, estamos a falar de alguém que, no fundo, tinha o pacote completo, não é? Portanto, ele fazia a parte científica e fazia a angariação de fundos. Sim, exatamente. Tinha que angariar os fundos, tinha que arranjar um mecenas para pagar esta vida que custava dinheiro. Não, portanto, não podia ser um cientista tímido que está só a fazer as suas observações e não mantém uma vida social muito ativa, não é? É assim, depende um bocadinho da vocação, não é? Quando nós olhamos para outras figuras, podemos, por exemplo, imaginar, falámos já no Tycho Brahe, mas o Tycho Brahe era um aristocrata dinamarquês com posses, com uma família rica, não é? O Tycho Brahe, para além de ter um subsídio do Estado, como falámos no último episódio, o Tycho Brahe tinha posses e tinha dinheiro e, portanto, podia financiar... Os capitais próprios. Exatamente, tinha capitais próprios. O Galileu, se queria dedicar-se à ciência e a este tipo de temas, tinha que financiar esta carreira. E ele... Há aqui um ano um bocado triste, 1988, neste ano ele candidata-se a professor em Pisa, Siena, Pádua, Bolonha e Florença, e falha em todas as frentes, mas finalmente no ano seguinte ele consegue o cargo de professor em Pisa, na universidade no qual ele se formou, e ele vai ficar 3 anos em Pisa como professor. Uma parte importante desta sua jovem carreira é influenciada pelo estudo e pela leitura, são chamados cadernos de juventude do Galileu, pelo estudo e pela leitura dos medievais. Antes que nos esqueçamos disso, a física e os temas matemáticos e astronómicos, não é? Os temas do quadrivium, sobretudo, vem da Idade Média, não é? Foram muito trabalhados pelos escolásticos e pelos medievais de tradição escolástica. E o Galileu, os professores dele são dessa tradição. São aristotélicos, são escolásticos. O método é o método escolástico. E o Galileu vai, naturalmente não é uma pessoa que surge do vazio, não é? E na sua juventude, enquanto aluno e depois como jovem professor, não é? Vai-se socorrer
para montar as notas das suas aulas, vai socorrer dos medievais, de várias obras de física e de movimento que vêm desde a Idade Média. E aqui começamos a ver um bocadinho como é que isto contrasta com a visão que muitas vezes se tem do Galileu, não é? Porque não foi uma pessoa que surgiu do nada, foi uma pessoa que absorveu muito dos que vieram antes dele e do sistema de ensino que tinha na altura. Falaste aqui do jesuíta, do Cristóvão Clávio, não é? Que era astrónomo e matemático, mas também da quantidade de universidades e de coisas que já existiam na altura. Portanto, não foi... Sim, não surgiu... E já agora, já que nós somos portugueses, não é? Vale a pena também, como nota histórica acerca da importância da Península Ibérica para a história da ciência, poucas vezes se fala nisso, mas entre os cadernos de juventude de Galileu encontramos obras e trabalho de professores da Península Ibérica. Há grandes figuras do começo do século XVI a ensinar as temáticas do movimento, os problemas da queda dos corpos. Há um nome importante que é o nome do Francisco de Toledo, o Domingo de Soto é outro que tal, portanto são professores que ensinaram na atual Espanha, não é? Em Salamanca e em Toledo, e também temos professores da Universidade de Coimbra, não esquecer a tradição escolástica conimbricense, e por isso temos o Bento Pereira, por exemplo. O Galileu não vem do vazio. O Galileu surge encaixado numa tradição de pensamento físico. Claro que ele vai revolucioná-la, sem dúvida nenhuma, e com todo o mérito. Ele vai revolucionar a física, sem dúvida. Mas ele não cai do zero. E temos aqui o nosso jovem professor, não é? Em Pisa. Depois, ele faz um salto na sua carreira significativo, vai trabalhar para a República de Veneza, dar aulas em Pádua como professor de matemática, e aqui sim um salto importante na sua carreira é através deste cargo de professor de matemática em Pádua. Ele vai ficar em Pádua desde 1592 a 1610, é um período bastante longo, e é dentro deste arco de 18 anos que ele vai ter a aproximação ao Doge e o patrocínio da República de Veneza para a sua carreira científica. Que na altura era uma das cidades mais ricas sim, sem dúvida, pelo comércio. Itália. Pelo comércio, ainda não tínhamos, ainda não havia alternativas, quer dizer, por acaso na altura já... Não, nesta altura já havia. Nesta altura já havia a nossa carreira da Índia, mas é preciso perceber que até os portugueses descobriram o caminho para a Índia, a rota das especiarias e da seda desembocava em Veneza, não é? Veneza era o porto de chegada dos bens de alto valor consumidos por quem os podia consumir na Europa. Portanto, no fundo era a porta de entrada até nós termos descoberto o caminho alternativo. Portanto, estamos aqui a falar das pessoas que no fundo foram fazendo mais dinheiro com isto. Até os portugueses estragarem, fazerem havia concorrência. Algumas tensões até pelo facto de nós termos descoberto um caminho alternativo. Acho que a malta em Veneza não achou muita graça a isso. Exatamente. Por volta desta altura, não é? O fluxo de dinheiro começa a sair de Veneza, parte dele ir para Lisboa, sem dúvida. Exato. Mas no fundo há aqui dinheiro. Há muito dinheiro em Florença. Há dinheiro ainda acumulado de sem séculos. Sem dúvida. A fazerem este papel intermediário. Nós não vamos, neste episódio, nesta parte 3, ainda entrar muito nos contributos de Galileu para a ciência. Nós gostávamos de fazer um episódio, e vamos fazê-lo, um episódio sobre os contributos puramente científicos de Galileu, um episódio mais de ciência pura e não tanto de história como o de hoje. Mas vale a pena dizer que é enquanto ele está em Pádua que o Galileu começa gradualmente a desenvolver a sua teoria sobre as marés. O Galileu está convencido, nesta altura, erradamente, que as marés são um efeito do movimento diurno da Terra. E também deverá datar desta época em Pádua, mesmo nos últimos anos do século XVI, que Galileu descobre o modelo de Copérnico. Já não me recordo bem se é possível colocar esta descoberta no tempo, assim com muita precisão, não é? Em que ano isto terá acontecido, mas terá sido aqui na última década do século XVI que Galileu, que naturalmente foi educado no modelo geocêntrico de Ptolomeu, não é? Sobre o qual falámos na última parte, ele terá descoberto, neste começo da sua carreira professoral, terá descoberto o modelo de Copérnico e vai ter uma intuição, eu diria que é uma intuição que é bastante rápida, não é? Uma intuição de que o Copérnico está certo, de que o modelo geocêntrico está certo.
e vai naturalmente procurar provas de que o Sol está no centro e de que a Terra se move em torno do seu eixo todos os dias, com um período de 24 horas, e que a Terra se move em torno do Sol ao longo do ano. Mas o Galileu, como iremos analisar ao detalhe, não vai, ao longo da sua longa vida científica, não vai trazer nenhuma prova correta e definitiva. Pelo menos conclusiva, não é? Conclusiva, sim. Porque vai, no fundo, descobrir, não é, que o modelo de Ptolomeu geocêntrico está errado e não funciona, mas não vai conseguir provar que o Copérnico está certo. Mas esta é a sua grande teoria, a teoria sobre as marés, que ele vai defender até 1633, não é? Que é o ano da desgraça do Galileu, em que ele se vê a braços com a Inquisição. Por isso temos aqui um começo da teoria sobre as marés, por volta de 1595. O Galileu tem três filhos, um filho e duas filhas. As filhas são as mais velhas. A sua filha Virgínia nasce em 1600 e a Lívia nasce em 1601. O seu único filho rapaz, Vincenzo, nasce em 1606 e as três crianças são filhas de Galileu, com uma senhora chamada Marina Gamba, de situação social inferior de Galileu, e talvez por isso o Galileu nunca se casou com ela, mas foi sempre a companheira toda a vida de Galileu, a Marina Gamba, e de quem teve estes três filhos. Portanto, há aqui uma questão de estatuto social. Temos um homem claramente com um gosto pelos temas de ciência, cuja carreira é de professor de matemática, uma profissão que era remunerada de forma modesta, não era mau para o contexto social, não era mau, mas para as ambições de Galileu era muito pouco. O salário de um professor de matemática para as ambições sociais de subida na escada social, isto não chegava para o Galileu. Ele queria chegar ao estatuto de um filósofo. Nós chegámos a falar sobre isto, Gonçalo, no último episódio, sobre esta questão de que os filósofos tinham mais estatuto que os matemáticos. Tocámos um bocadinho. Porque estamos a falar de uma época em que os filósofos faziam a parte que nós hoje consideraríamos mais científica, não é? Mas ainda não havia esta noção clara que para nós hoje é óbvia, de que a matemática é a melhor ferramenta para fazer ciência, não é? E como havia essa situação, os matemáticos o que é que faziam? Os matemáticos faziam principalmente cálculos da posição das estrelas, não é? E no salvavam os fenómenos, não é? Como nós falámos no último episódio, não salvavam os fenómenos. Exato. Portanto, o Galileu, ao longo da sua vida, vai ter um papel importantíssimo no sentido de unir estas duas coisas, não é? Não de forma definitiva ainda, não é? Mas de forma muito importante. Mas de qualquer forma, quando está a construir a sua carreira, existe esta distinção clara. No fundo, os filósofos naturais conhecem as causas, portanto, fazem aquilo que é ciência propriamente dita, conhecimento das causas, e os matemáticos, no fundo, fazem... tentam fazer umas contas para perceber coisas, artistas das contas, não é? Sim, mas sem explicar porque é que acontece. Sem as causas. Na maior parte dos casos. Mas havia esta distinção social clara e conhecer as causas é visto como uma coisa mais importante, com mais estatuto do que fazer contas sem explicar porque é que as coisas são assim. No fundo, o matemático é um descritivo, enquanto que o filósofo é um explicativo, não é? Vai mais fundo. Exato. Vai mais fundo à questão. E tu estavas agora a referir muito bem que a matemática nem sempre esteve no centro como está hoje em dia. E uma das coisas que gostávamos de fazer era abrir aqui um curto parênteses e falar um bocadinho sobre quem trouxe a matemática para o centro da vida intelectual na Europa. E quem não reconhecer nos jesuítas e na Companhia de Jesus esse papel, não é? Está a fazer injustiça. É um facto que não é do conhecimento comum, não é? Mas que os historiadores de ciência têm vindo a estudar e a aprofundar e a divulgar desde os últimos 30, 40 anos esta parte, a importância crucial da Companhia de Jesus, dos jesuítas, para a história da ciência e, em particular, para o que estavas a dizer, Gonçalo, a questão da matemática, né? Porque os jesuítas vão ser essenciais para dar estatuto à matemática. Nós temos a fundação, as origens da Companhia de Jesus, o seu fundador é o Inácio de Loyola,
que cria o primeiro grupo pequeno de 6 companheiros em Montmartre, em Paris, em 1534. O Papa Paulo III confirma a Companhia de Jesus, ou a Sociedade de Jesus, Societas Jesu, em 1540. Mas para a nossa história é muito importante o papel desta organização de ensino jesuíta, que era o Colégio Romano. O Colégio Romano era o colégio jesuíta em Roma, como o nome indica, Colégio Romano, que é fundado por Inácio de Loyola em 1551. E este Colégio Romano vai ser um dos centros de ensino no século XVI, ao ponto de ter mais de 1000 alunos, cerca de 16 anos depois da sua fundação, o que é impressionante. E no currículo do Colégio Romano, a matemática ocupava um lugar central. Um lugar de grande destaque nas matérias de estudo. Podemos ler aqui até como é que o plano de estudos do Colégio Romano, o Ratio Studiorum, que aliás era o plano de estudos dos jesuítas, não é? Não era só em Roma, era em todas as suas escolas, não é? Sim, e acho que é importante aqui também dizer a importância que desde o início os jesuítas sempre deram ao ensino e à ciência e à matemática, não é? Sempre, exatamente, sim. Podemos, se calhar, depois fazer um episódio dedicado a isto, não é? No futuro, a importância dos jesuítas na ciência, mas desde o início que sempre foi assim, e portanto estamos aqui a olhar para o século XVI, mas se olharmos, por exemplo, para o século XX, temos também o Padre Lemaitre, de quem já falámos num episódio ou outro, que era jesuíta também, não é? A primeira pessoa a propor a teoria do Big Bang era um sacerdote católico jesuíta. E portanto, é uma tradição de há vários séculos que existe na Companhia de Jesus e que teve uma importância enorme na história da ciência. E hoje em dia nós tomamos de borla a importância da matemática e nem sempre valorizamos aquelas figuras ao longo da história da ciência que às vezes caem no esquecimento do tempo, não é? Mas que mudam a história. E falámos aqui já no Padre Clávio, no Padre Cristóvão Clávio. O Padre Clávio vive entre 1537 e 1612. É um dos grandes matemáticos da Europa e é uma figura de destaque na elite intelectual jesuíta. E ele vai mudar radicalmente o papel da matemática no currículo de ensino dos jesuítas. Isto vai ter uma importância enorme para o futuro da ciência. Porquê? Porque quando nós olhamos para a forma exponencial através da qual a Companhia de Jesus se espalha por todos os cantos do mundo, não é? A velocidade de crescimento dos jesuítas é absolutamente inacreditável. Os jesuítas, ao se espalharem com os seus missionários pelo mundo inteiro, vão criar centros de ensino, dada a sua vocação especial para o ensino e para o intelecto, e sempre que na tábua de matérias, não é? nos temas de ensino, a matemática vai crescendo em destaque por iniciativa do Padre Clávio e depois dos que se lhe seguem, este papel da matemática a tornar-se cada vez mais importante vai-se espalhar de forma capilar por esse globo fora onde os jesuítas têm centros de ensino, não é? Por isso esta tendência da matemática para crescer em importância, não é? Na Companhia de Jesus e nos seus locais de ensino, vai chegar por arrasto, não é? A todos os locais em que os jesuítas estiveram presentes, não é? Em 3 continentes. Provavelmente estamos a falar da primeira rede de ensino uniformizado ou perto ou próximo disso, não é? A nível global. Exatamente, é isso mesmo, a primeira rede global de ensino. Portanto, estamos a falar de colégios que vão desde o Brasil ao Japão. Exatamente, com datas diferentes, não é? Primeiro, temos aqui até as datas, estamos agora aqui a ver as nossas notas. 1552, a coroa portuguesa, os jesuítas, através de Portugal, claro, não é? Instalam-se no Brasil em 1552. 1568 no México, por via da coroa espanhola. Depois no Peru, em 1572. Em Goa, em 1583, nas Filipinas em 1605 e, como tu dizias, chegam ao Japão em 1618. Portanto, isto é uma rede global de ensino e atrás desta rede global vão os professores, vão os currículos, vão os manuais e vai a crescente importância da matemática. Tecnologias, não é? Vai conhecimento. Isto é absolutamente imprescindível para a história da ciência, não é? E como podemos imaginar, Gonçalo, o Galileu tinha muito respeitinho pelos jesuítas, não é? Exato. Todos...
sendo a potência intelectual que os jesuítas eram e continuaram a ser durante vários séculos, era normal que tivesse, não é? E havia aqui uma relação que vai ficar mais clara daqui a pouco, uma certa tensão entre o Galileu e os jesuítas, porque por um lado havia o estatuto e o valor científico do trabalho dos jesuítas, mas por outro lado, para uma pessoa como Galileu que está a querer fazer uma subida social e a criar a sua carreira, ele tem que ser diferente, ele tem que trazer novidade, ele tem que trazer descobertas, ele tem que trazer inovação. E a tradição que vigora na Companhia de Jesus, não é? É aristotélica, é escolástica, é, digamos assim, a tradicional, não é? Apesar da matemática já estar a introduzir aqui uma grande nota de novidade, não é? Este papel de importância da matemática é já uma mudança drástica em relação à escolástica, mas, no entanto, o ensino jesuíta é um ensino tradicional, não é? O Galileu, para poder se ingrar na sua carreira, vai ter que começar a descolar-se da sua juventude em que ele teve uma formação escolástica e, naturalmente, como vamos ver daqui a pouco, não é? Vai entrar em rota de colisão com alguns sábios jesuítas, não é? Que também trabalhavam em ciência. Também vão haver outros que vão apoiar, não é? Mas, também, sim, certo. Como é natural. Mas sim, é normal que seja o tipo de situação que cria algumas tensões, não é? Uma das coisas que eu acho que é interessante partilhar aqui com os nossos ouvintes é que, apesar do Galileu não ser muito expansivo e não falar muito sobre isso, os historiadores hoje em dia sabem que ele tinha uma biblioteca pessoal que continha vários livros medievais. Ou seja, o Galileu não deixou de consultar as grandes obras de ciência medieval, e nós, nos nossos cromos medievais, falamos sobre alguns desses nomes importantes, não é, da ciência medieval, e alguns desses nomes encontramos as obras deles nas estantes do Galileu, obras de ótica, tábuas astronómicas, obras de sábios árabes medievais traduzidas para latim, obras de ciência grega, bizantina. As obras de Arquimedes, por exemplo, chegam às estantes do Galileu por uma tradução que é feita em Veneza. E é preciso compreender isto. O Galileu, para se afirmar como um sábio cortesão, faz parte da construção dessa figura de sábio cortesão apresentar-se como alguém que é um corte radical com o que está para trás. Por isso, nós não podemos, às vezes, cair na tentação de dizer o Galileu foi desonesto, não é? Ele não revelou as suas fontes. Não é bem assim. Tudo isto faz parte de uma dinâmica do sábio cortesão. O sábio cortesão não tem que mentir em relação ao que é que ele leu ou não leu, não é? Não é isso que estamos aqui a dizer, mas o Galileu não tinha que propriamente fazer grande publicidade às fontes que ele utilizou, nem às obras que foram importantes para a carreira dele, porque ele tem que dar destaque ao que é que ele, Galileu, traz de novo, não é? Porque senão ele não vai conseguir construir a sua carreira de sábio cortesão. Sim, ele, no fundo se calhar era mais ou menos assumido, não é? Que ele conheceria os clássicos. Sim, não é? Eu diria que sim, até porque ele foi professor, não é? Nos círculos em que ele se movia, as pessoas sabiam quem eram os professores, o que é que ele tinha lido, não é? Sem dúvida, tens toda a razão. Não seria provavelmente segredo, ele não precisava estar sempre a frisar isso. Mas eu referi isto porque às vezes, na opinião pública, estas coisas ficam completamente esquecidas, nem sequer são mencionadas, não é? Vende-se a ideia de que o Galileu caiu do céu, literalmente, não é? Houve um dia, amanheceu nesse dia e veio de lá de uma nuvem a descer por aí abaixo do Galileu e começou a ciência, não é? E não é isso, não é? E não é isso. Vamos aqui passar para um episódio um pouco infeliz, mas é um episódio interessante para percebermos também toda esta dinâmica e toda esta quase que, não vou dizer guerra intelectual, mas esta dinâmica de debate ácido na sociedade, não é? Quando temos vários sábios a quererem construir uma carreira, vai haver faíscas, vai haver fricção. Em 1606, o Galileu escreve uma das suas primeiras obras científicas importantes, as operações do compasso geométrico e militar, e é uma obra que é dedicada ao Cosme Medici, ao príncipe da Toscânia, ao Graúdo da Toscânia. Isto é uma obra de 1606. Esta obra é muito importante para a estratégia do Galileu, da sua ascensão social, mas há um jovem aluno em Pádua, de seu nome Baldassare Capra, um jovem aluno que comete a infelicidade, como muitas vezes acontece ainda hoje em dia nas universidades, não é? De fazer um plágio, não é? De
de publicar como trabalho seu aquilo que era do Galileu. E o Galileu descobre, já não me recordo se ele descobre... Ele esqueceu-se de pôr o livro na bibliografia. Esqueceu-se de pôr a referência ao Galileu na bibliografia, de referir a fonte, não é? E eu já não me recordo quem é que descobre isto, se é o Galileu, se é um aluno dele, mas a verdade é que isto gera um grande escândalo na Universidade de Pádua. E o Galileu, em vez de ficar contente com pedir desculpas, o Galileu faz disto uma situação absolutamente teatral. Faz disto um evento académico e faz questão de tornar a humilhação do jovem Baldassare Capra numa humilhação pública, que é feita publicamente na universidade. Mas tudo isto é preciso perceber que faz parte de uma estratégia. Não é muito bonito, mas faz parte de uma estratégia. Pádua é a capital intelectual, e não só, da República de Veneza, apesar da importância naturalmente histórica de Veneza. A universidade está em Pádua, não está em Veneza. A universidade mais importante está em Pádua, e o poder político de Pádua, não é, pertence a Veneza, pertence aos doges. E não é por isso de estranhar que em 1609 o Galileu vai apresentar o mais importante instrumento científico que alguma vez ele construiu. Vai apresentar o seu telescópio ao doge Leonardo Donato. Portanto, estamos em 1609. A história do telescópio não a tenho assim completamente presente. Sabe-se de certeza que o Galileu não foi o inventor do telescópio. Aliás, é uma questão que daqui a um bocadinho vamos até falar, porque vai no fundo começar a circular um rumor de que o Galileu inventou o telescópio. Pode ter havido pessoas que por boa vontade terão assumido isso, não é? Que sendo o telescópio galileano um instrumento tão notável, não é? E tão revolucionário a nível técnico, algumas pessoas terão achado que ele teria sido um inventor. Ele não foi o inventor do telescópio, mas sem dúvida nenhuma que o Galileu revolucionou o telescópio como instrumento científico, melhorou-o substancialmente e construiu vários e aperfeiçoou-os e ofereceu-os a figuras importantes. E a primeira vez que ele o faz é ao doge, ao chefe de Estado. O patrono, não é? O principal patrono. Primeiro patrono, sim. O primeiro grande patrono dele. Sim, é como hoje em dia, quando a pessoa recebe uma bolsa da FCT ou algo assim, tem que meter no artigo, no fundo, os fazer os reconhecimentos a quem, não é? A quem subsidiou o trabalho. É isso mesmo, mas é que é isso mesmo. Exato. É que é isso mesmo. E o Galileu, no fundo, constrói um telescópio para oferecer ao doge de Veneza, e até há um quadro, até pode haver mais do que um quadro, que retrata uma talvez realista noite veneziana, em que o Galileu está a mostrar ao doge de Veneza e à corte veneziana o seu telescópio, que é no fundo vendido ao seu patrono, ao doge, como um instrumento de utilidade militar. É interessante. Eu acho que vale a pena. Gonçalo, queres ler aí? Vamos ler aqui a carta que o Galileu envia, no fundo, a publicidade, não é? que Galileu fez à sua invenção e a pedir dinheiro, não é? A pedir dinheiro. Mas sim. É assim como é que o Galileu argumenta junto do doge, não é? Como é que ele argumenta este mecenato? Como é que ele pede este mecenato? Então, muito sereno príncipe, Galileu Galilei prostra-se humildemente ante Sua Alteza, tendo decidido presenteá-la com um telescópio que será de grande ajuda em empreitadas marítimas e terrestres. Asseguro-vos de que manterei esta nova invenção como um grande segredo e mostrá-la-ei apenas a vossa Alteza. Portanto, estamos aqui isto é delicioso. Isto é... Fica entre nós, não é? Fica entre nós. Só de certeza. Aqui um pescar de olho. O telescópio foi feito para o rigoroso estudo das distâncias. Este telescópio tem a vantagem de descobrir navios inimigos 2 horas antes de serem vistos com a visão natural. Portanto, está-se aqui a ver como é que ele está a vender o seu produto, claro. Porque ver um navio inimigo 2 horas antes é fundamental para podermos posicionar as nossas tropas, não é? Para proteger Veneza, não é? Exato. Portanto, 2 horas antes de serem vistos com a visão natural e distinguir o seu número e qualidade e avaliar a sua força e estar preparado para os perseguir, combater ou deles fugir. Portanto, lá está. Uma pessoa sabendo a partir do que é que o inimigo traz, consegue decidir com mais antecedência o que é que vai fazer.
ou no campo para ver todos os detalhes e para distinguir cada movimento e preparação. Portanto, ele aqui, no fundo, está a fazer... está a vender o seu produto, está a prometer fidelidade exclusividade ao Dodge, que não vou mostrar isto a mais ninguém. Isto é uma coisa que lhe vai dar uma vantagem militar tremenda, embora... Pois na prática não foi isso que aconteceu, não é? Não foi isso que aconteceu de todo. E também não precisamos estar aqui também. Nós estávamos a rir-nos porque eu acho isto super divertido, esta passagem, porque nós já conhecemos como é que a história acaba, mas se calhar nesta altura, exato. Em 1609, o Galileu tinha até provavelmente a intenção de ficar-se com este patronato, não é? Porque não era brincadeira, não é? Trabalhar para o Dodge de Veneza era um estatuto extraordinário na época, não é? Sim. E além disso, não é uma pessoa que se quer irritar, não é? Não. Estamos aqui a fazer isto em tom de brincadeira, não, mas... O Dodge não seria uma pessoa que seria inteligente em irritar, sem dúvida. Não. Exato, não é um tema leve irritar o Dodge dizendo-lhe que só se vai vender este produto a ele e depois... Só que o Galileu está prestes a mudar a história da ciência. Ele escreve esta carta em agosto de 1609. E o Galileu vai fazer observações astronómicas com regularidade à noite com o seu telescópio, com vários telescópios que ele vai melhorando. Eu acho que é no final, acho que é no outono-inverno de 1609, que ele começa a descobrir coisas absolutamente únicas com o seu telescópio, ao apontá-lo para os céus. E acho que as descobertas vão ser tão impressionantes para o próprio Galileu que ele deve ter desistido do seu mecenato veneziano muito rapidamente, porque ele percebeu que agora podia apontar mais alto, não é? Com estas descobertas extraordinárias, o Galileu vai entrar no seu momento de glória. Em 13 de março de 1610, ele publica talvez a primeira grande obra de divulgação científica, não, Gonçalo, será que podemos dizer algo assim? Primeira grande obra de divulgação científica, porque é uma obra feita para ser lida por muita gente. É uma obra pequena. Não sei se é a primeira, mas que teve uma importância fundamental. Enorme. Mas eu quero dizer, a primeira talvez seja muito forte, mas uma obra propositadamente escrita para ser uma obra de divulgação, para não ser apenas algo que fique nas gavetas e nas estantes dos académicos. Isto é suposto ser lido. Isto é suposto ser contado nos jantares da corte, é suposto ser conversado nos cafés, é suposto ser tema de debate. E isso foi... Sim, no fundo dar a imagem ao Galileu, sim, não é? Porque, foi brilhante. Se uma pessoa quer estar neste ambiente de corte em que precisa de arranjar financiamento, precisa de se tornar conhecida, não pode ser excessivamente técnica, não é? Porque só outras pessoas com os mesmos estudos é que vão ser capazes de compreender. Portanto, o Galileu aqui faz uma jogada brilhante, não é? Que é publicar a sua obra de maneira que possa ser entendida pelas pessoas que movimentam o poder político e financeiro, mas que se calhar não têm os estudos técnicos suficientes para entender uma obra muito técnica, não é? Porque estudaram outras coisas, não é? E eu acho que este é um ótimo momento, Gonçalo, para nós fazermos publicidade à edição em português deste grande livro, O Mensageiro das Estrelas, portanto em latim é Sidereus Nuncius, O Mensageiro das Estrelas, que é uma obra publicada pela Fundação Carlos Gulbenkian, numa tradução do professor Henrique Leitão. E a obra, claro, é uma obra essencial na história da ciência, esta obra de Galileu, não é? E que está traduzida, mas também em facsimile, também temos reproduções do original latino e dos desenhos originais nesta edição da Fundação Carlos Gulbenkian, mas tem uma extraordinária introdução do professor Henrique Leitão, que conta muito melhor do que eu e o Gonçalo seremos aqui capazes de fazer, conta muito melhor toda a parte empolgante que foi o antes, o durante e o depois da publicação desta obra extraordinária. Eu estou-me a tentar recordar de algumas coisas que o Henrique Leitão diz no seu prefácio, mas no fundo a própria forma do Galileu encadear as descobertas, ele está no fundo a envolver o leitor, porque ele vai explicando ao leitor, no dia tal eu apontei o telescópio e vi isto, depois, e desenha, faz um desenho, né? Depois, 2 dias depois eu apontei o telescópio e vi isto, e depois faz mais um desenho. Ou seja, ele está sempre a contar o que fez,
a envolver o leitor na sua descoberta. Ele envolve o leitor na sua descoberta. Eu acho que esta parte é que é... Já não me recordo se é assim que aparece no prefácio explicado, mas recomendo vivamente compararem essa edição da Carlos Gulbenkian da Mensageira das Estrelas, porque é extraordinário a todos os níveis essa obra. E tem este prefácio muito pedagógico. E até poderíamos dizer, Gonçalo, eu acho que em português é capaz de ser, em língua portuguesa, a melhor introdução por caso Galileu é ler esse prefácio do professor Henrique Leitão. Eu não conheço melhor a introdução. Muito provável. Em inglês há muita coisa boa, mas em português eu acho que é extraordinária a introdução, muito sucinta e ao mesmo tempo repleta de detalhes bastante sumarentos e interessantes. E o que é que o Galileu descobre então, Gonçalo, neste... Nós não temos aqui, pode-se partilhar as imagens, não é? Mas vamos... Podemos tentar... se calhar vamos colocá-las numa pasta. Sim, podemos tentar arranjar a forma de partilhar isto. É uma hipótese. Ele descobre várias coisas, não é? Então, o que é que o Galileu descobriu nesta... E publicou nesta obra do Sidérios Núncios? Portanto, ele faz aqui uma série de descobertas que vão fazer... Como é que se pode dizer? Vão abrir... vão abrir rachas significativas na visão aristotélica do mundo que se tinha e que nós discutimos nas primeiras partes deste Era episódio. A ciência da época. Era a ciência da época. Sim, para a ciência da época. Portanto, uma das características da ciência da época é que, como nós explicámos na altura, é que uma coisa era a física ao nosso nível, portanto, na Terra, outra coisa eram as leis que descreviam as coisas acima, na Lua e acima da Lua. Portanto, na Lua e acima da Lua, tudo era perfeito, tudo era polido, tudo eram esferas perfeitas, as coisas andavam em círculos. Portanto, tudo era... não é? Eterno, incorruptível. E uma das primeiras coisas que Galileu apresenta aqui neste livro importantíssimo, no Sidérios Núncios, foi o estudo daquilo que se pode chamar a rugosidade da Lua. Portanto, nas imagens entende-se muito bem, nós vamos pôr isto numa pasta para poderem ver também, mas no fundo, Galileu, com o telescópio, ele vai olhar para a Lua em fases diferentes, e o que é que ele vai reparar? Ele vai reparar que vão aparecer sombras em direções diferentes nas crateras da Lua, conforme a fase em que a Lua está. E o que é que isso mostra? Isso mostra que a Lua não é, ao contrário daquilo que se pensava antes, não é uma esfera perfeita. Portanto, tem montanhas, tem altos e baixos, tem crateras. Vales, não é? Tem colinas, tem vales, tem montes. E isto é algo que, para a ideia que se tinha na época, é uma observação letal. Revolucionária. Pode-se dizer, não é? Completamente revolucionária. Pode não provar que está tudo errado, mas deixa aqui uma dúvida. Espera lá, então, mas se este ponto, que era um ponto essencial da nossa teoria, está errado, se calhar tudo o resto também está, não é? Reparem no seguinte, que... e isto com as imagens vê-se melhor, mas na fronteira entre a noite e o dia na Lua, à medida que a luz vai varrendo a Lua, não é? Ao longo das fases, vai pondo a descoberto, como estavas a dizer, Gonçalo, vai pondo a descoberto os vales e as montanhas. E porquê que isso é um problema? Não é só uma questão dos aristotélicos acharem que a Terra era que os planetas eram todos, exceto a Terra, que eram todos esferas perfeitas. Era certamente isso, mas é mais grave do que isso. É que como é que aqueles buracos apareceram ali? Como é que as crateras foram formadas? É que as pessoas vão logo olhar para as imagens rugosas e vão pensar, mas houve aqui algum objeto que embateu na Lua. Ou seja, o que é isto? Então, mas em vez de nós termos o mundo supralunar, como estavas a dizer, não é, Gonçalo? O mundo supralunar que é perfeito, incorruptível, em que é sempre tudo igual. Agora, acima da Lua, temos aqui um festival de colisões e de crateras. Não pode ser, não é? Isso é que é uma grande bomba. E repara que vão ser os primeiros passos de um movimento que nós já referimos em partes passadas aqui do caso Galileu, que vai atingir um dos pontos mais altos, por exemplo, com o Newton, que vai escrever as suas leis e que vão unir as leis da física
que explicam o movimento dos corpos celestes com as leis da física que explicam o movimento dos corpos à superfície da Terra. Tal e qual. Portanto, este movimento de união, de perceber que as leis da física aqui são as mesmas leis da física na Lua e nos outros planetas, vai ser... É um movimento que começa, no fundo, de forma mais veemente, pelo menos, aqui, com esta obra revolucionária do Galileu. Começa aqui. E até, até há aqui uma história interessante, eu já não me recordo quem é e já não me recordo se é o Piccolomini, mas há um professor aristotélico bastante fanático no seu aristotelismo que se recusa a olhar para o telescópio porque não precisa olhar para o telescópio para saber que a Lua é perfeita e é uma esfera perfeita e que não tem imperfeições. E tem alguma piada, não é? Porque na caricatura popular, não é? Costuma-se pensar que isso os religiosos, os católicos é que não quiseram olhar para o telescópio no seu dogmatismo. Não. É que este professor era ateu. Ainda por cima era um professor que era assumidamente ateu, mas era aristotélico. E como era aristotélico, não precisava olhar para o telescópio para saber que a Lua era perfeita, não é? No fundo Sim, e aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um. É um cuidado que se tem que ter sempre. É que em ciência a experiência é rainha. E aquilo que sempre ouvi é que muita teoria e pouca observação dá asneira. Se a nossa teoria não bate certo com a experiência, nós temos que mudar a teoria, não é? Sem dúvida, a teoria que está errada. Sem dúvida. Não é recusar os dados experimentais que nos estão a chegar para preservarmos a nossa teoria, não é? E no fundo aconteceu com ele, mas pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer contexto. É um cuidado que se tem que ter, não é? E toda esta saga do Galileu, que nós vamos aqui trazer-vos lentamente, mas com bastante detalhe, é super útil mesmo para os nossos dias, quando nós somos confrontados com o conservadorismo que existe em todas as gerações de cientistas. Todas as gerações de cientistas conservam aquilo que é a sua visão, aquilo que é o seu modelo em ciência, não é? Têm que estar sempre atentos e abertos a poderem aperfeiçoar as suas ideias e as suas convicções, não é? Agora encontrei o nome, Gonçalo. Que é uma coisa muito humana, muito natural. Muito humana. E especialmente se tivermos em conta que muitas vezes as ideias que já são defendidas foram... No fundo foi a construção da carreira dos nossos professores que têm agora influência, não é? Portanto, isso faz com que haja aqui ainda uma pressão, não é? Social, de certa forma, para se manter, para se preservar aquilo que estava feito antes. Não é sempre assim, não é? Também não queremos dar uma ideia excessivamente politizada. Mas é um cuidado que se tem que ter. Portanto, é um ponto de reflexão que temos que ter em conta e que é importante quando as pessoas trabalham em ciência ou quando leem conteúdo científico que tenham em conta que nem sempre é a ciência sozinha ou o método científico sozinho a desenvolver as coisas. Às vezes há outras expressões que não vêm puramente daí. E entretanto encontrei o nome do tal aristotélico fanático ateu que não quis olhar para o telescópio, o Cremonini. Eu disse Piccolomini, mas não está a fazer injustiça com o Piccolomini. Foi o Cremonini, Cesare Cremonini, que não queria olhar para o telescópio porque não precisava, já sabia que não havia nada para aprender aí. Mas tudo isto é super interessante, não é? Porque o papel das lentes, não é? O papel do vidro polido, tudo isto traz desafios técnicos e também epistémicos, filosóficos difíceis, não é? Ou seja, a luz está a ser alterada pelas lentes, de que forma é que ela reflete a realidade, não é? Ou seja, tudo isto são discussões importantíssimas que estão a ser trazidas pela observação com o telescópio. E mais coisas, Gonçalo, além da lua rugosa... Sim, além da lua rugosa, há aqui outra descoberta fundamental que foi feita com o telescópio, não é? Que é a questão das... No final desta terceira parte da nossa minissérie sobre o caso Galileu, ficámos neste impasse. Quais serão as próximas grandes descobertas do Mensageiro das Estrelas? Para saberem que descobertas foram estas, não vão querer perder a quarta parte desta nossa minissérie. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, por gosto, partilhar
Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar o nosso podcast. Não se esqueçam também de nos enviar o vosso feedback, quer através dos comentários, quer através do e-mail que deixamos à vossa disposição. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão.